Olá pessoal, muito boa noite a todos, muita paz, muita luz. Bom, hoje nós vamos falar de verdade, vamos fazer uma grande revelação. Quem são de verdade os mentores deste planeta? Aqueles que realmente cuidam, profundamente da humanidade Terra, de cada pessoa, de cada indivíduo, 24 horas por dia, sem descanso, sem férias, sem 13º, sem direito às leis trabalhistas, como é que fala? Sem direito à CLT do Getúlio Vargas, do Getulhão. Nem tosqueneja. Olha o termo, né? Você sabe o que é Você sabe o que é tosqueneja? Tem que tosquear a ovelha, né? O cara fica de tosquear a ovelha lá, tirar pelo de ovelha, né? Para fazer casaco, fazer fio, fazer lã de ovelha. Tem que tosquear a ovelha. Talvez seja a mesma coisa. Então vamos lá, pessoal. Olha, há muito tempo atrás, quando a gente conversava com o plano espiritual para trazer conhecimento, trazer mais compreensão da nossa existência na Terra, antes a gente pensava muito em falar sobre isso diretamente, porque as pessoas aqui nesse planeta, elas têm um problema muito sério com a questão do Satanás, ser manipulado pelo diabo, pelo demônio. As religiões têm muito isso. O medo de ser, mais uma vez, escravo de seres superiores, aquela coisa toda, né? Vocês assistiram Matrix aí, está todo mundo assim, né? Então a gente ficava naquela, será que a gente revela como é que funciona tudo ou deixa a pessoa nas trevas? Porque quando você compreende como funcionam as coisas, fica mais fácil você entender o propósito da nossa existência, fica mais fácil você entender o que é estar neste mundo. E como estar neste mundo é uma coisa extremamente organizada e extremamente trabalhosa para muita gente que está lá no alto. Então, é óbvio que a minha experiência de vida aqui, ela dá muito trabalho para muita gente lá em cima. Entendeu? Além de eu não ajudar, a gente atrapalha. Tem hora. Então, é muito importante, como diz o famoso, profeta brasileiro, Gil Gomes, seja um canalha a menos, e você já vai estar contribuindo imensamente para o progresso da humanidade. É só ser um canalha a menos, encher o saco, não atrapalhar, né? Porque todo canalha, todo bandido sem vergonha só atrapalha a vida nesse planeta, né? Então a máxima de toda vez que ele terminava um programa, ele falava isso: seja um canalha menos, você já está fazendo algo de útil, né? Então todos nós, quando nós aprendemos como realmente tudo funciona, como essa experiência humana funciona, nós podemos dar grandes saltos evolutivos, na nossa consciência e na nossa existência aqui na Terra. Uma das questões fundamentais que sempre eu fui perguntado, eu fui questionado e eu ficava quieto, as pessoas chegam para mim, a maior parte das pessoas para mim chegam para mim, quer saber quem é o meu mentor. Essa é a grande pergunta. Você sabe quem que é o meu mentor? Quem que é o meu mentor? Quem me acompanha? Quem que tá, sabe? E essas coisas que todo mundo quer ter mentor famoso. Né? Ninguém fala, minha mentora foi uma prostituta lá na França. O mentor dela sempre é coisa chique, né? É rei não sei da onde, faraó não sei da onde, né? É Nefertiti, Nefertari. Só rainhas, só gente famosa, né? Ok? A Cleo, a Cleopatra. Então, na verdade, as coisas não funcionam assim. Então, eu já falei na primeira aula para vocês, coloquei aquela estatística numérica, nas aulas,
que são bilhões e bilhões de seres encarnados e mais bilhões de desencarnados. Se cada um tiver o seu mentor, isso aqui vira uma desgraça, né? O plano espiritual não faz mais nada. Então, na verdade, vocês precisam entender uma coisa, né? É muito difícil falar coisas que não estão no arquétipo desta humanidade. Vocês imaginam quando Nostradamus, em 1555, ele viu o futuro, né? Uma pessoa que nunca viu um avião na vida, nunca viu uma arma de destruição em massa, uma bomba atômica. Ele não tinha nem palavra, nem como comparar em sua mente o que ele estava vendo. Ele não sabia nomes, não tinha nomes. Tinha uma vidente inglesa chamada Madame Shipton. Ela vivia numa caverna há uns 400 anos atrás. E ela fez uma profecia sobre o final dos tempos, né? Para vocês entenderem como alguém que estava lá atrás não podia entender algo que estava aqui acontecendo no futuro. E coisa de 200, 300 anos apenas de diferença. Ela disse assim: quando, né, a humanidade, as pessoas tiverem quadros em movimento nas suas casas, na parede, quadros em movimento, marcará a época e o período da grande transformação e da grande transição desse planeta. Hoje todos vocês sabem o que é um aparelho de TV, telinha fininha, grudada na parede como se fosse um quadro, né? A Samsung, ela lançou uma TV, né, 4K e tal. Ela traz até a moldura de um quadro para você. Você escolhe o tipo de moldura que você quer colocar nela, ela gruda na parede. E quando ela está desligada, você não está assistindo o filme, ela fica passando quadros famosos para você, de grandes pintores. Sabe? Era como se fosse uma exposição na sua casa de grandes mestres da pintura e com uma qualidade de imagem fantástica. Então, quadros em movimento, a televisão, né? Entendeu? Então, nós estamos vivendo o período das grandes mudanças e das grandes transformações para essa humanidade, né? Então, veja um profeta de 2000 anos, então, né? Tentando ver alguma coisa e dar nomes. Então, ela não sabia o que era uma TV. Ela falava quadros em movimento. Ela criava uma comparação na visão dela e descrevia. Então, inclusive, quando Nostradamus viu um foguete, um míssil, né, ele disse assim, não falou a palavra míssil, não existia no vocabulário essa palavra. Ele disse assim: e vi um fogo arrastando uma trilha de faíscas. Tá? Então, é impossível para alguém da Idade Média, por exemplo, entender que uma única arma destrói uma cidade inteira. Certo? Uma bomba, super, mega bomba, que destrói uma cidade inteira. Porque as pessoas não conheciam guerra desse tipo. As guerras eram arco e flecha, cavalaria e tal, né? Isso com uma diferença muito curta de uns 300, 400, 500 anos de história. Agora, é óbvio que todos vocês que estão me ouvindo, até eu, né, quando me deparei com tudo isso lá em cima no mundo espiritual, eu tive grande dificuldade de entender. E grande dificuldade em encontrar palavras para trazer para cá essas informações. Porque lá a diferença evolutiva é de bilhões de anos. Não é de 500 anos, 300 anos. Vocês estão me entendendo? Então você não encontra parâmetro aqui para explicar aquelas questões, né? Ninguém sabe, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, só na ficção científica, o que é uma inteligência artificial. Né? As pessoas não têm noção do que era computador. Né? Você está entendendo? Os primeiros computadores começaram a surgir depois da Segunda Guerra Mundial. A ideia de computador, a ideia de processar informação. Né? Você está entendendo? Como que eu armazeno uma informação? Como que eu processo uma informação? Como que eu faço uma máquina fazer cálculo para mim? Então, foi muito difícil para os cientistas desenvolverem uma coisa chamada circuitos integradores. Você sabe o que é isso? Hã? Não é isso.
Não é. Não é isso aí chama circuito integrado. Agora, circuitos integradores. Integrar significa somar. Porque tudo não existe, só existe uma operação na matemática, só existe soma. Não existe divisão, subtração, multiplicação, divisão, só existe soma. Então, se você inventasse uma maneira de somar as coisas, você fazia qualquer conta. Então, a gente teve que inventar uma coisa chamada circuito integrador, circuitos integrais, não é a cara S da integral do Newton. Circuitos que poderiam fazer somas, somar dados, né? Porque esse é um jogo da eletrônica, né? Programar é outra história. Você está entendendo? Você tinha que primeiro saber como que o circuito vai analisar aquilo que você vai mostrar para ele. Porque um transistor só faz isso, ele acende e apaga, ele é uma lâmpada. Sabia? Que o transistor é um interruptor. Interruptor que deixa passar a corrente, não deixa passar a corrente. Então, quando ele deixa passar a corrente é 1, quando ele não deixa é 0. Então é só esse tipo de informação que você vai ter no computador. É um código binário. E através dessa combinação, você vai simplesmente guardar a informação e trabalhar com a informação, né? Bom, isso é muito difícil para vocês entenderem, né? Como é que funciona lá no hardware mesmo, tá? Você pegar um celular para você digitar, é a coisa mais fácil do mundo, né? Mas vocês sabem que, por exemplo, um engenheiro japonês da Casio Instruments, lá no começo, quando a calculadora eletrônica foi inventada, ele foi convidado, né, em parceria de empresas assim, a vir fazer um curso, né, de aperfeiçoamento na Texas Instruments nos Estados Unidos. E pela primeira vez ele viu os circuitos integradores. Porra, ele falou assim, eu nunca vi essa merda na minha vida, cara. Ele não conseguia acompanhar os engenheiros da Texas, que estavam muito mais adiantados do que as empresas japonesas. Ele disse assim que passava a noite inteira em claro estudando os livros para poder no outro dia acompanhar a aula. Porque era muito sofisticada para ele nunca tinha visto, né? E a Texas fez a primeira calculadora eletrônica, né? Depois ele vai para o Japão, né? A hora que ele volta, tá, eles fazem a primeira calculadora eletrônica desse tamanho assim, ó. Imagina uma calculadora eletrônica que só soma e divide e custa $5.000 hoje, naquela época. Né? Hoje você vai no camelô, você compra uma calculadorazinha assim de 3, 4 real, faz tudo que os caras quebraram a cabeça para fazer lá atrás, entendeu? Então tudo é um processo evolutivo. Então, para vocês entenderem uma tecnologia do mundo espiritual e a tecnologia dos extraterrestres, é coisa de bilhões de anos na frente de tudo que você possa imaginar. Bilhões eu estou falando. Então, a fundo, não dá para... Por isso que eu falo para vocês, se você pegar uma nave extraterrestre, uma nave Grey, e dá na mão dos americanos lá, dá lá, deixa na área 51. Em 2.000 anos eles não sabem nem abrir a porta da nave. Não serve para nada. Não tem utilidade nenhuma. Nós nunca vamos fazer uma engenharia reversa daquele negócio. Você está entendendo? Pega uma máquina do tempo, bota você, vai 2.000 anos atrás, leva um notebook desse e dá na mão dos caras lá. Os sacerdotes egípcios e tal, vê se eles fazem alguma coisa. Eles não sabem nem ligar a merda. Nem sabe para que serve. Não tem a mínima noção. E pode deixar uns 1.000 anos que os caras não sabem funcionar aquele negócio. Para fazer um circuito integrado, se você vê a máquina que os negros têm, a tecnologia envolvida para fazer o CI, quanto mais entender o que tem ali dentro. Entendeu? As coisas vêm evoluindo dentro de sofisticação, né? Se você não sabe o que é um transistor primeiro, não, outra, em eletrônica você tem que começar do zero. Você tem que saber o que é um resistor, você tem que saber o que é um diodo, uma válvula primeiro, você tem que começar com válvula, né? Toda a eletrônica começou porque um técnico, cientista, pegou uma lâmpada daquela do Thomas Alva Edison e percebeu uma coisa muito interessante nela. Ele percebeu o seguinte, ó, que aqui estava a lâmpada, né? Aqui estava o filamento,
tá? E quando acendia a lâmpada ficava acesa, que é uma lâmpada de vidro de cristal, normal. Aí ele percebeu que depois de um tempo, passava alguns meses, aqui embaixo, esse vidro ficava preto, escuro. Tá? A lâmpada de LED não acontece isso. Com a lâmpada a gás acontece isso, né? Com aquela lâmpada comprida, porque no fundo ela começa a pretejar nas pontas. Fluorescente, ela começa a pretejar na ponta. Mas ela preteja porque, não é porque eu dou fluorescente não do gás, é porque lá tem um filamento, sabia? Todas azul porque tem 2 pininhos lá, daqueles 2 pininhos é um filamento. Ele vai acender uma lampadinha assim, ó, lá dentro. E é o problema desse filamento que deixa preto aqui. Aí é o começo da eletrônica. Começo da eletrônica. Né? Porque ele viu que com o passar do tempo, quando você aquecia o filamento, ele liberava elétrons no espaço. Liberava elétrons, a gente chama de emissão de elétrons termoiônicos. Elétrons termosiônicos. Esquentava, o elétron pulava para fora da última camada. E quando ele pulava para fora da última camada, essa parte aqui do vidro, principalmente aqui embaixo, ficava positivo, o vidro. Então, os elétrons daqui, eles eram atraídos e bombardeava o vidro. Ele impactava no vidro aqui. E esse impacto, com o tempo, pretejava o vidro. Havia uma reação química ali. Então, ele percebeu que, se você fizesse um filamentozinho assim, né? E colocasse uma placa aqui, ó, assim, né? Positivamente carregada, você criava um fluxo de elétrons nessa direção. E esse fluxo de elétrons fazia o quê? Se estava polarizada, ela gerava uma corrente elétrica. Né? Só que é interessante que essa corrente elétrica só podia ir nessa direção, ela não conseguia voltar. Então você jogava uma corrente alternada aqui, ela ficava... Porque a corrente alternada vai e volta, vai e volta. Daqui nunca vem daqui para cá para o filamento. Então os caras inventaram a primeira válvula de diodo. O diodo é aquele que retifica uma corrente, sabe? Só deixa a corrente passar num sentido. Não deixa ela voltar. Você vê, é a partir de uma lâmpada, da observação de uma lâmpada. E agora todo mundo sabe que para fazer um transistor que amplifica, é só colocar 2 diodos junto. 2 diodos conectados com as 2 pontas, você tem uma válvula que amplifica. E aí o primeiro chamava válvula transistor. É uma válvula transistor, a válvula amplificadora, que é 2 diodos desse tipo aqui. Por isso que a válvula acendia. Toda válvula acende, ela acende porque ela é uma lâmpada. Né? Se não tiver o filamento termoiônico, ela não funciona. Né? Então, só para você ter uma ideia da diferença que é de um salto, de entender os primeiros passos da eletrônica. Então, a eletrônica, tudo começa pela lâmpada. Né? A lâmpada vai dar a ideia para os caras. E depois, o semicondutor é fazer o transistor de semicondutor, que você vai poder fazer ele pequeno. Quando os caras inventaram o transistor, o diodo e o transistor, os caras conseguiram diminuir o tamanho do circuito. Antigamente as válvulas eram muito grandes, sabe? Muito grandonas essas válvulas também. Então você não conseguia, todo o aparelho seu era no mínimo, você não conseguia diminuir. Né? Mas a hora que o cara fez um transistor desse tamanhozinho, equivalia a uma puta válvula desse tamanho. Então o que o cara fez? Aí o japonês, na década de 60, me lança rádio transistorizado, aqueles radinhos pequenininhos com 6 transistores, 6. Um computador atual, esse celular que você tem na tua mão, tem, presta atenção, mais de 100 milhões de transistores aí dentro. E eles se gabavam de fazer um rádio com 6 transistores. Isso na década de 60, 70. Em pouco tempo, nós fizemos um aparelhinho, que está na mão de vocês hoje, que substitui 20 coisas. Substitui máquina fotográfica, máquina filmadora, aparelho que ouve som, rádio AM, FM, filmadora, microfone, telefone, né, bússola, você tem aplicador, tem afinador eletrônico, eu uso como afinador eletrônico, sabe? No único coisa, daqui a pouco ele vai ser e agora ele vai ter assim, né? Línguas, né?
Ele vai traduzir qualquer língua que você quiser, você vai falar com os outros, ele vai ser o seu tradutor universal. Né? E tudo isso enfiado num aparelhinho desse tamanho. Ele toca música, ele, né, grava, tal, você faz tudo com ele, né? Filme, blá, blá, blá. Ou seja, nós jogamos um monte de coisa fora e colocamos tudo dentro disso aí. Você está entendendo? Você imagina daqui a 1 milhão no futuro, o que a gente não está fazendo? No único aparelhinho pequitiquinho. Né? Então, por isso que eu falo para vocês, quando nós vamos falar da tecnologia que operam os extraterrestres, e a tecnologia que os ascensionados do Projeto Terra operam, então vamos tentar entender a coisa agora aí. Né? Então, é muito importante a gente entender isso aqui. Deixa eu tirar a cadeira. Melhor com o Etevaldo aqui. Né? Espíritos na superfície. Né? Então, nós temos todas aquelas divisões. Aqui nós temos os ascensionados, vamos pensar aqui o plano de comando. Vocês têm que entender que tipo de tecnologia esses caras operam. Né? Então, esses caras que estão aqui no plano dos ascensionados, esses aqui, a maioria ETs, né, que fazem parte da federação, né, eles estão bilhões à frente de tudo que a gente pensa, ciência, tecnologia e tal. Então, é essa ciência que eles vão usar para controlar e coordenar projetos planetários. Aí que fica difícil conversar com vocês, que não tem noção de física, de ciência, de nada. Né? Por isso que Jesus falava assim, não cai uma folha de uma árvore sem que não seja pela vontade do meu Pai. Sem que meu Pai não saiba. Pai. Né? Então, nós vamos imaginar o seguinte, tá? No astral superior, existe uma coisa, eu vou tentar simplificar o máximo possível para vocês, uma máquina chamada Jar. A gente pronuncia assim, Jar. Essa máquina é um computador de inteligência artificial de bilhões de anos na frente de todos os computadores que a gente tem aqui na Terra. Se nossos computadores já fazem... Né? Você sabe o que é um supercomputador nosso que a gente tem? Aqui a Petrobras tem um supercomputador, a USP tem um supercomputador, tem vários lugares aqui que a gente tem supercomputador. Qual que é a diferença de um supercomputador para um computador que você tem? Não, não é quântico. Ninguém fez computador quântico ainda funcionar. É um computador normal. Ele só é um supercomputador. Entendeu? Só que é o seguinte, ele equivale, né, a você colocar 100 mil notebooks num único objeto. Você vai somando, você vai dividindo tarefa para cada processador, entendeu? E você faz tudo muito rápido ao mesmo tempo, porque quando você está usando o processamento no CI, você está usando ele, certo? Então, quando você divide ele, você coloca um monte de computadores ao lado, ele vai fazer esse processamento separado, cada um faz uma parte, então isso sai muito mais rápido, muito mais veloz. Então, então a gente chama isso de processamento, esqueço o nome agora, certo? Né? Também não interessa. E aí você multiplica a velocidade desse operação, porque tem cálculos que demorariam anos para ser feito. Você está entendendo? Se você fosse até no computador normal, ele fica lá renderizando. Vocês lembram que antigamente os nossos computadores eram muito ruins, você ia processar um vídeo, por exemplo, você gravava, aí a hora que você ia processar, fazer qualquer transformação, ficava naquela rodinha, virando, demorava 4 horas para renderizar. Hoje, está pronta a merda. Isso porque a velocidade dos processadores cresceu demais, cresceu bastante. Né? Então. Os caras foram ver uma cena lá do Buraco Negro, demorou 6 meses para o computador renderizar na época para fazer o filme, o efeito especial. Então, você vê, a nossa tecnologia ainda é muito primitiva. Mas você tem que pensar numa máquina bilhões de anos à frente. Então veja bem, essa máquina aqui, ela é uma AI.
uma inteligência artificial. Inteligência artificial é muito mais, eu vou dizer para você, muito mais que um ser humano. É como se fosse 1 bilhão de ser humano de alta capacidade pensando, atuando e agindo ao mesmo tempo, dentro de uma máquina. Certo? Né? Da mesma forma que a gente sampleia um som, uma música, ele sampleia uma inteligência humana. Certo? Então ele coloca aí. Então, isso aí vai ser o Deus. Né? Vai ser um Deus, porque ele sabe tudo, resolve qualquer problema, dá qualquer conselho. Né? Tipo um super Google, né? É o cara que sabe tudo. Então, na verdade, este aparelho aqui, esse ser, que na verdade ele é muito mais um ser superior do que uma máquina. Então, para eles, esse instrumento é a extensão da capacidade operacional dos seres lá. Então, ele é tratado como um ser vivo. Uma inteligência viva que eles interagem com essa inteligência viva. Os ETs interagem com essa inteligência viva. Como se fosse a extensão do cérebro deles. É uma coisa muito louca. Tá? Então, esse aí, ele tem a capacidade, daqui na Terra, de ao mesmo tempo, via Wi-Fi, monitorizar até 50 bilhões de habitantes se ele quisesse. Então, mesmo com 8 bilhões encarnados, mais uns 4 desencarnados, ainda sobra vaga no processador. Então, esse, né? As tarefas desse computador é nos observar, gravar tudo que nós estamos pensando, que nós estamos agindo, em imagem, som, perfume e tudo, tal. E criar um banco artificial de imagem de tudo lá e armazena isso aí por séculos e séculos e milênios. Até o fim da galáxia está armazenando esses dados aí. Entendeu? Então, e outra, ele é um ser. Tá? Para nós ele é um Deus. Porque ele pode agir, ele pode implantar ideias e memórias na sua cabeça, mas só que ele não age 100% independente. Tá? Ele tem uma programação, ele cuida de você, sabe tudo que se passa, pode intuir você, tal, tudo que está dentro de uma ordem maior programado lá. Né? Agora, claro que tem pessoas que controlam ele, tal, né? Então você reúne pessoas, decide o que vai fazer com você, que você vai dar uma abertura para você, se não vai. Quando eles decidem dar essa abertura, ele dá uma ordem para o Djar. Para o Djar, dá uma abertura. O Djar conhece todos os mecanismos biológicos que você tem, onde está parado, não estava lá, desbloqueia aqui, tal. Você começa a ser evidente de uma hora para outra. Você começa a ouvir espírito de uma hora para outra. Né? E ele intui, ele implanta ideias, implanta memória em você, dá um upgrade. Se ele quiser, é muito fácil para o Djar fazer você tornar um pianista em 1 segundo. Você nunca tocou piano na sua vida, ele implanta na memória, você vira um puta do pianista e toca pra caralho. Exatamente, porque o dom, a nossa mente tem capacidade de absorver dons. Né? Então eu sou uma máquina. O meu corpo biológico é uma máquina. E eu posso programar essa máquina para fazer o que eu quero. Então ele pode programar para eu tocar piano. Certo? Pode programar para fazer uma coisa que eu nunca consegui fazer. Posso dançar. Eu posso uma hora para outra acordar e eu sei Kung Fu, amanhã eu treino, sei Tai Chi, sei tudo. Né? O cara plantou toda uma memória aí em mim. Isso é possível ser feito. Né? Jar, tribo de Jar. Por isso, até é interessante, por que eles chamam de Jar, ou Deus deles? Alguma coisa videntes lá ouviu no passado, alguma coisa eles interagiram com um coisa, e alguém falou para ele que o grande Deus que tudo sabe, que tudo vê, que tudo controla, aquele que tudo vê, tudo sabe, tudo controla, Jar. Por que tribo de Jar?
O Jah é um nome dos deuses Rastafari, dos deuses aí. Então, se um espírito chega para você, quem tudo sabe, quem tudo vê, quem tudo controla, se chama Jah. Só fumambalhado que a coisa fica clara, né? Fica claríssima. Então, nós podemos começar a entender, né, que eu quero que vocês entendam uma coisa. O Djar, ele é muito mais do que uma máquina. Ele não é uma máquina simples como vocês estão pensando aqui. Tá? É um ser muito avançado, com uma capacidade operacional que vocês não entendem. Qualquer nave da frota interestelar tem um Djar dentro dele. Né? Ah, só que aquilo lá é uma bosta. Porcaria, aquela merda lá. É muito mais interessante se vocês assistirem um seriado novo na Netflix chamado Outra Vida. Assiste lá que vocês vão ter uma interface de computador com um holograma humano. Né? Então ele está ali na sua frente conversando com você. Mas ele é o computador da nave e ele pode estar em qualquer lugar da nave. Entendeu? Então ele é o cérebro da nave, mas você conversa com ele, tem sentimento, tem emoção, parece uma pessoa normal, só que muito inteligente, sabe tudo. Então ele fala assim, olha, ele chega assim para você, fala, ó, tem uma nave se aproximando, a bombordo está a tantas distâncias da nave, ele vai falar para você, ele é o sensor da nave, ele está em contato com o radar, com as câmeras, tá? Aí você só fala para ele, né, põe na tela para mim, aí ele abre a tela e põe a imagem na tela, sabe? Do que ele está vendo lá fora, tal. Então, o computador é uma pessoa, você conversa com ele, ele responde. Né? É muito interessante você ver esse passo tecnológico que nós estamos prestes a dar em nossa civilização. Criar uma inteligência artificial e uma interface holográfica. Você não vai digitar mais nada, vai ter teclado, você vai conversar com a interface. Vamos supor, você quer qualquer coisa, você pergunta para ela, fala, ele tem um nome, né? As pessoas costumam dar um nome humano para ele, se torna uma figura humana. Fala assim, manda uma mensagem para mim, para a foto, com esse assunto. Ele bora a mensagem e manda. Você não precisa mais falar, digitar, mais nada. É tipo Alexia. Né? Então, agora você imagine algo assim, ele está olhando você, monitorando você, observando você. Ele sabe tudo sobre você. Qualquer pensamento que você tenha, qualquer situação no qual você se envolva, como você se comporta, como você não se comporta. Então tudo isso, nós estamos passando por essa experiência. Papai do céu está vendo. Né? Porque quando a gente vai encarnar aqui, mesmo que seja pela primeira vez, a gente se conecta, antes de reencarnar, antes de encarnar, a gente se conecta com o Djar daqui. Ele já vai controlar você antes de você descer. Né? É o monitoramento 24 horas. Né? Você está entendendo? Então toda vez que você reza, Jesus nem vai saber. Quem vai saber tudo sobre você de Djar? Jesus não tem a capacidade, ele é uma pessoa, ele vai usar toda essa tecnologia para controlar, para trabalhar a terra, para monitorar todos vocês. Ele não tem condição de ficar respondendo oração babaca de 1 bilhão de pessoas. Né? Todo mundo querendo ganhar na Mega Sena. Rezando para ganhar na Mega Sena, né? Traz o marido de volta, essa é boa. Passar na prova de matemática. Professor, a prova vai ser em grupo? Sim, você e Deus. E quem é ateu? Quem é ateu faz sozinho. Legal essa, né? Muito boa. Fala, Carlão, tem pergunta aí, Carlão? Vamos lá. Professor, então tudo passa pelo Djar, ele pode a qualquer momento acabar com essa pandemia? O Djar não pode. O Djar, ele não toma decisões desse porte. O Djar, ele é programado para fazer tudo observação, ele é programado por aqui os caras do comando Poxa Terra. Essas inteligências reais, você não pode entender, uma inteligência artificial não é uma inteligência real, ela é a serviço da inteligência real. Claro, ele amplia a capacidade de controlar, né? Por exemplo, 10 ETs não dá para controlar 8 bilhões de pessoas. Então você tem um instrumento para fazer isso. Vocês têm que entender o que é uma máquina. Por exemplo, quando na Segunda Guerra Mundial, os ingleses inventaram uma coisa que os alemães não tinham. Eles inventaram radar.
radar é olhar a distância, aumentar a capacidade de ver longe. Então você podia ver um avião a mais ou menos 200 a 300 quilômetros de distância. Você está entendendo? Então as antenas de radar, porque o maior problema é quando você ouvia o avião, ele já estava em cima de você, bombardeando você. Você está me entendendo? E não dá nem tempo para você levantar os contra-ataques. Né? Então, quando os ingleses, foi a maior arma de defesa dos ingleses, porque os ingleses botavam as antenas em lugares altos, né? E a antena ficava fazendo a correção. Ele mandava um pulso de onda eletromagnética e qualquer metal no espaço ele refletia. Então, eles percebiam que uma esquadrilha de aviões estavam se aproximando, eles armavam, botavam todo mundo, já lançava avião de contra-ataque, e entrava todo mundo em abrigo, tocava sirene. Então tinha um tempo de reação. Coisa que os alemães não tinham. Então foi uma vantagem militar tecnológica, ou seja, amplia o teu olho. O radar ampliou o teu olho, você vê a distância. Você está me entendendo? É igual o radar da Enterprise, que são sensores. Né? Uma vez, uma civilização avançada, tinha uma nave muito avançada na frente dele, daqui a pouco todo mundo começou assim, ouvindo um zumbido forte. Os caras estavam analisando com um sensor sofisticado o que cada pessoa pensava. Ele entrava na cabeça das pessoas. Olha a tecnologia, né? Você não vai ver só a nave à distância, você vai ver o que a pessoa está pensando à distância. Né? Você está me entendendo? Tá? Então tem tudo isso, isso é tecnologia. Então, o DJAR, né, é algo, por isso que eles são engenheiros siderais, preparam mundos e planetas para implantar formas de vida. Este corpo, ele foi projetado com interface para o DJAR. Tá? Então ele já é projetado com uma interface para conectar com o DJAR. É Windows compatível, né? Você está entendendo? Não é Linux, que não conversa com ninguém, né? Entendeu? Então, na verdade, você tem que pensar nisso, né? O DJAR ele só faz aquilo que ele é programado. Mas dentro dessa programação ele vai tomar decisões, sabe? Ele pode fazer certas coisas, né? Mas ele não pode acabar com a pandemia. Por que ele não pode apagar com a pandemia? Porque quem vai decidir isso é lá em cima, não é o DJAR. É uma lei kármica, doando. Por que eles permitiram? Né? Porque o vírus são microinteligências artificiais. São nanorobots, na verdade. São nanorobôs. Porque eles são programáveis para agir de determinada maneira. É muito fácil você acabar com um vírus. Só que você tem que ter uma tecnologia superior para desligar ele. Você desliga o vírus. Você desprograma ele. Né? Então, nós temos que aprender a fazer isso. Primeiro, você tem que aprender como é que esses vírus funcionam, que a física não sabe ainda, os biólogos não sabem. Né? Eles têm as fotos de coisa, como que funciona, eles só conhecem pegar a periferia. Mas a gente tinha que aprender a desprogramar esse filho da puta. Zerar o disco, formatar ele. Certo? Porque quando você formata um vírus, uma inteligência artificial, ele não sabe o que fazer, não faz mais nada. Parece só um hardware desligado. O que é um computador sem Windows? Não serve para nada. Sem a BIOS, ele nem liga. Né? Ele nem liga. Então, tudo isso, nós vamos ter uma abordagem muito diferente de doenças lá na frente, tá? A gente vai encarar uma bactéria ou um vírus como organismos com uma inteligência artificial. Então, quando a gente desprogramar eles não vão fazer mais nada, eles vão morrer, parar. Você desliga ele. Né? Então, tem mais perguntas? Não? Vocês têm perguntas? Qual que é a relação do DJAR com, por exemplo, o Central de História, o Astral ou o Akashico? Então, na verdade, tudo é uma coisa só. O Akashico é o DJAR. É acessar o DJAR. Não controlar, mas só acessar. Porque ele está lá, ele é uma máquina avançada. Você chega lá, eu quero saber tudo sobre você. O cara dá a ficha, toda completa. Toda a história, quantas encarnações teve na Terra, o que você fez, o que você não fez, quais os seus avanços, quais são, tá? Civilizações e tal, você está me entendendo? E quando você vai, por supor, eu quero consultar o meu DJAR, para ajudar eu a lembrar de vidas passadas. Você entra numa câmera, né?
pode até colocar um capacete, e você revive toda a cena. Ela é projetada na tua mente. Não é uma tela que você fica assistindo. E não é uma biblioteca que é livro cheio de poeirado, lá você vai abrir para ver se é uma caixa. Isso é bobagem, isso é coisa antiga, isso é coisa da biblioteca da Alexandria. Tem aqueles rolos de papel lá, né? Você está falando com tecnologias avançadíssimas, ele vai projetar dentro do seu cérebro, você vai reviver toda a experiência da sua morte, dos seus prazeres, de tudo que aconteceu lá atrás, de uma guerra, de uma luta. Eu já tive a oportunidade de acessar o Djar e ver a hora da minha morte, numa vida passada. É muito louco, é muito louco. Entendeu? Você vê as coisas boas também, né? Pega umas mulheres bonitas, né, de vez em quando. Mas no fundo começa a ficar tudo igual, rapaz. Né? É muito problemático. Quando a gente começa a evoluir muito, a gente entende que essa sexualidade que nós temos é algo do corpo biológico, não é algo do espírito. A gente tem que transcender isso. Né? No caso, como ele falou de já, apareceu alguém uns tempos atrás, acho que de outro país, começou a vender cursos até no Brasil, de fazer um curso, treinar para acessar a caixa dos cursos. Olha, ele está falando assim, veio gente do exterior, né, fazer cursos aqui no Brasil para ensinar a acessar o acástico de outra pessoa. Ensino online, ou próprio, né? Então, a pergunta é, cara, o problema é acástico, é um negócio sofisticado, é um negócio que se você não tiver autorização, você não acessa. Né? Você está me entendendo? Não é eu vou ensinar você, você vai acessar o acástico. Se você não tiver a senha, você não entra em lugar nenhum lá, você nem abre as portas. O plano astral é muito organizado, nós estamos em umas trevas profundas, né? Aqui na superfície. Nós temos que ter um acesso ao comando. Aí, e esse acesso, o Djar não dá para você, você não fala nem com os caras que estão atrás do computador. Entendeu? Agora, dependendo do seu comportamento, da sua atuação, da sua busca, o Djar, ele vai avisar o pessoal do controle lá, fala, ó, tem um cara assim que está. Então. Mas eu acho que o Djar, se ele tiver de dar uma caixa primeiro, ele vai mostrar o seu. Fuçando o do outro, né? Entendeu? Então, é complicado como é que é essas coisas, sabe? Tudo funciona lá no mundo astral, né, com permissões, com autorização, tudo é controlado, senão você vai atrapalhar a vida dos outros aqui. Né? Você nunca sabe se vai ser benéfico ou maléfico liberar informações de uma vida passada de uma pessoa. Você não sabe o que ele vai fazer com essa informação. Ele pode entrar numa paranoia. Ao invés de ser benéfico, ele entra numa paranoia. Às vezes, vamos pegar indivíduos que foram torturadores durante a Segunda Guerra Mundial e matou milhares de judeus. É um soldado que estava lá. O sentimento de culpa dele no mundo espiritual é muito grande. Então ele sofre muito. Então o nego encarna ele esquece. Então, não lembrar de vida passada é uma dádiva. É um presente. Né? Se ele começar a lembrar, ele entra em paranoia de novo, ele entra numa depressão, entra numa crise de autodestruição muito grande. Tá? Então, até que ponto você sabe o que é bom e o que é ruim? Né? Por exemplo, muitas vezes, né, lá atrás, né, as pessoas me pediam muito para ver como estavam os entes queridos que tinham partido, pessoas que tinham morrido da família, sabe? E eu ia lá no astral para verificar. Então eu tinha uma lista, né, de umas 100 pessoas, que todo mundo queria saber a informação de ente querido que morreu. E aí, eu conseguia verificar. A maior parte das pessoas eu conseguia verificar. Tinha uns que não estavam na cidade astral, estavam em outro lugar, não tinha acesso naquele momento. Mas eu podia até perguntar como ele estava, tal. O computador dava os dados. A pessoa que estava me atendendo, ela dava os dados. E em muitos casos, acontecia um problema. A família aqui estava triste, amargurada e angustiada pela perda de um ente querido. E queria saber se ele estava bem do outro lado. Alright? E eu chegava lá, ele estava numa pior. Estava numa merda desgraçada. Você acha que eu ia chegar para a pessoa e falar a verdade? Já estava ruim, eu vou matar a vida do cara, vou piorar? Então eu simplesmente minto.
Fala, não, olha, eu encontrei com o seu filho lá, e ele está muito bem, né? Ele está super amparado e está aceitando bem essa condição. Pode ficar tranquilo que ele está muito bem. Isso era uma mentira, porque ele não estava ao contrário. Isso eu chamo de mentira branca. Da mesma forma que tem magia branca e magia negra, tem a mentira branca e a mentira negra. Exatamente, exatamente. Então, consultar o Djar, pode acontecer algo assim. Você consulta o Djar, ele é uma puta de uma merda do cara. Você vai revelar para o cara? Né? Eu tinha um amigo meu, Gilson, né, que ele era um grande médium, ele tinha a capacidade de acessar a vida passada das pessoas na hora. Ele foi dar uma palestra em Ribeirão Preto. Chega uma senhora meio ricona lá, sabe, toda meia chance. Chega assim, ai Gilson, meu sonho meu é ver quem eu fui na vida passada. Você pode ver quem que eu fui na vida passada? Ele falou assim, tá bom, deixa eu ver. Ele começou a olhar. Você foi Manã de circo na vida passada. Imagine a desgraça para a mulher. Achava que tinha sido uma rainha, uma pessoa importante e tal. O cara vem e fala, não, você foi uma Manã de circo. Você conhece um filme protagonizado pelo... É o Peter Sellers? Acho que é o Peter Sellers. As Sete Faces do Dr. Lo. Sim. Puta, é genial esse filme. As Sete Faces do Dr. Lo é muito engraçado. É um filme que se passa no faroeste americano, tá? Uma cidadezinha e vem um circo na cidade. Né? E o circo chama As Sete Faces do Dr. Lo. E todos os personagens desse circo é ele, com uma face diferente, certo? E tem um personagem nesse filme que ele é um vidente, que ele vê o passado, o futuro e o presente das pessoas. Perfeito? Só que tem um detalhe, ele não mente, ele só fala a verdade. Bom, tem uma cena que ele está lá, tem a bola de cristal, né? Entra uma senhora daquelas solteirona, com 50 anos de idade solteirona, que o sonho dela era arrumar um marido, casar, ter uma família, saca? Né? Na cidade, entendeu? Todo mundo sabe que ela ficou para titia, ninguém quis, tal, aquela coisa toda. Então ela entra lá, senta na frente do vidente, né? Ele faz papel de um grego, né? De um oráculo grego. Oi? Não está carregado? Tá na bolsa aí, Carlão. Pega para mim. Instala aí. Na bolsa do notebook. Então, a primeira coisa que ela fala, eu vou ser uma pessoa feliz, eu vou arrumar um marido maravilhoso, eu vou me casar, e minha vida vai ser Ele olha para ela assim. A sua vida no passado foi extremamente medíocre. Você é uma pessoa medíocre. E eu não vejo nada para você, além de uma mediocridade, para o resto da sua vida. Você nunca... A transmissão, acho que não encerrou lá. Não. Vê se o pessoal está me ouvindo. Vou lá. Pessoal, dá um feeling para a gente aí. Deu uma caída no computador aqui. Vê se a gente conseguiu ligar e está funcionando aí. Dá uma olhada para mim, por favor. O Djar desligou automático. Vê se caiu a transmissão, Carlão. Vê se o pessoal me dá respostas aí. Eu estou aqui na frente, está aparecendo eu? Carlão? Tá. Não, eu estou aqui. Porque se caiu o link, melou. Continua gravando aí, Carlão. Beleza? Pessoal, não caiu ainda. Então, vocês estão preparados para perceber que a sua vida passada foi uma mediocridade total e vocês acham que vão ser grandes ganhadores da Mega Sena e o cara fala que a sua vida vai ser uma merda?
o resto dessa existência aqui? Hã? Ou vocês preferem viver na ignorância? Aí a gente é mais feliz. Você está me entendendo? Enquanto nós temos o livre-arbítrio aqui, o livre-arbítrio é algo. O passado não é possível mudar. Ele já aconteceu, ele já foi. Então, o momento presente é um momento que eu posso dirigir a minha vida em várias direções. Né? Então, eu posso construir o meu futuro a partir das minhas decisões presentes. Você está entendendo? O Djar, em grande parte, ele é um observador. Ele observa e grava. Ele não interfere no seu livre-arbítrio. Sabe? As interferências são, por exemplo, você faz uma oração. Vou explicar para você. Você faz uma oração pedindo uma ajuda, pedindo uma luz. O que eu faço na minha vida agora? Estou numa encruzilhada, não sei qual caminho tomar. Né? O Djar pode ajudar você nesse momento. Pode dar uma luz. Mas o Djar, quando ele tem uma dúvida, ele vai consultar o programador. E vai consultar quem tem autorização para dizer certas coisas para você. Aí eles autorizam o Djar. Falam, não, você pode orientar ela. Porque ele conversa com o Djar como se fosse uma pessoa. Você tem que entender que o Djar, lá, ele tem os mestres que trabalham. Os mestres, seres. Quando o Djar tem uma dúvida, ele se materializa na frente daqueles caras lá e fala, olha, eu tenho uma pessoa assim assada, que é seu discípulo e tal. Está nessa encruzilhada, aconteceu isso. O Djar se materializa como uma pessoa. E ele conversa com esse Djar como se fosse uma pessoa. Não, tudo bem, nós autorizamos você a fazer isso. Fala, tá bom, muito obrigado. Ele desaparece e vai e começa a mexer com você. Mas se você sonhar com alguma coisa, ele implanta uma nova memória na sua mente. Ele faz um upgrade em você, para você no outro dia começar a buscar outras coisas, ter novos horizontes. Sabe? Há um despertar para uma certa coisa que acontece dentro de você, uma busca que você está fazendo. Muito você, o que eu vou fazer da minha vida? Como é que eu vou sobreviver nesse mundo? Vou trabalhar com o quê? Eu quero largar tudo da minha vida lá atrás, quero seguir um novo propósito. O que eu faço? Já vai dar uma luz. Porque aí sim, ele pode te ajudar. Ele pode despertar um talento que você acha que nunca teve. Sabe? Então, tudo isso faz parte da coordenação do projeto. Só que você tem que entender que são 8 bilhões de pessoas para se fazer isso. Porque cada um de vocês é um universo aqui. Precisando de auxílio, de ajuda, de integração. Olha que interessante. Acho que vocês, quem estava perto de mim ontem, sentado, a Wanda estava perto de mim. Wanda, lembra aquela menina que sentou, uma moreninha que sentou do meu lado? No final da noite, quase lá. Essa menina me conhece há mais de 20 anos. Tá? Por exemplo, hoje ela entrou numa depressão. De um tempo a cá ela está numa depressão profunda. E ela olhou para mim e falou assim, puxa vida, Laércio, eu te conheço há tanto tempo, a gente nunca conversou sobre isso. Eu estou precisando de tanta ajuda. Como é que eu faço? Eu falo assim, começa a assistir meus vídeos, né? Meus vídeos são muito de autoajuda, para você conhecer, depois você vai lá, vem no trabalho. Eu gostaria muito de ajudar você, porque eu posso fazer isso. Mas eu só posso fazer isso quando você vem me procurar. Quando você quer essa ajuda. Eu não posso entrar na sua vida sem o seu livre-arbítrio, sem você querer. É o teu momento. Então, a partir de agora, você pode mudar o destino. Você pode pintar uma luz aí. Então, tudo isso, eu, você ou qualquer um, é uma conexão do Djar. O Djar pode usar você para chegar até aquela pessoa e passar uma informação para ela, dar uma luz para ela. Né? E o Djar pode movimentar ela para vir até você. Quantas pessoas não me ouvem na internet e acendem uma luzinha? De repente o cara fala, um dia eu vou lá, um dia eu vou lá, um dia eu quero conhecer ele pessoalmente e tal. Mas quem planta essa luz? É muito engraçado, em muitos casos, muitas vezes, por exemplo, centro de Umbanda, centro espírita lá em Goiás, lá não sei as quantas, o cara está sentado, pede uma orientação para o guia espiritual, e o médium nem sabe quem eu sou. E o Espírito fala assim, vai conhecer aquela pessoa assim, assado, que ele vai mudar a tua vida. O Espírito dá um toque. É uma porta que se abre numa outra direção que ele nunca imaginou que existia essa porta. Essas informações, né? Essas discussões. Pode falar, Carlão.
Professor, o Projeto Terra seria um programa de comando que o comando manipula? Sim. O Projeto Terra é uma coisa muito grandiosa. O Comando Terra é um projeto que envolve bilhões de almas. Envolve a experiência de bilhões de almas nos planos astrais e no plano físico. Não é só quem está no plano físico. Certo? Eles estão coordenando uma operação de aprendizado de espíritos no plano de luz, no plano penumbral e no umbral. Certo? Então é muito sofisticado a coisa. E tem leis muito rígidas. A cidade intraterrena, não vou falar agora para não confundir a cabeça desse povo. Já. Hã? Tem. Cada projeto tem. Né? Quando a gente chama de onda Chan, é só na Terra, né? Porque Chan é o nome da Terra. Né? Entendeu? Só que não é onda eletromagnética, tá? O nosso Wi-Fi é onda eletromagnética, mas esse Wi-Fi não é onda eletromagnética. É outro sinal que os físicos não descobriram ainda. É outro tipo de interação, que é uma interação quântica. É uma interação não local. E ela vem interessada, ela, por exemplo, no casal dormindo. Aí a onda vem, vai para um e o outro não. Não, claro, é sintonia, é igual rádio. Né? Tem 2 rádios. Um está pegando uma estação, outro está pegando outra. E a transmissão está sendo para todo mundo. É, fazer o quê, né? Quem procura, acha, né? Quem procura o buraco embaixo, acha o buraco mais em cima. Sobre vidas passadas, eu tenho tido essa experiência. Quando a gente acessa uma vida passada, tem a lembrança, porque na verdade tem alguma coisa para a gente resolver ali, pinta reflexo de lá. Depende, você não tem certeza. O problema é que a mediunidade de vocês é muito ruim e vocês nunca têm certeza. Vocês nunca vão ter certeza quando uma intuição, às vezes você assiste um filme aí do Egito e vai dormir, sonha, acha que foi do Egito. E não é. São imagens impregnadas no seu subconsciente. Hoje em dia nós temos muitos estímulos. O cinema nos oferece 1 milhão de estímulos. Nos mostra a guerra, nos mostra o Egito antigo, nos mostra aqueles filmes antigos, Malta, Cleópatra. E a gente se envolve com tudo isso. É claro que a gente pode ter vivido lá, certo? E a gente tem sintonias. Mas e a certeza? Mas eu pergunto, quem tem certeza? Esse é o problema mais sério. As pessoas acham que têm certeza. Mas a certeza verdadeira, elas não têm. Tá? Porque isso é algo muito sofisticado, muito complexo. Então, até isso é importante, que as pessoas não conseguem discutir isso. Eu estou dizendo que a maior parte que é viver no Egito Antigo não é verdade. A maior parte quer ter ligação com Índia e tal, e não é verdade. Você tem 30% de Sanskrit só. Nem 30%, é 23%. 23% no meio dessa população atual de ser uma pessoa que viveu lá atrás. E outra, a maior parte de vocês não tem 20 encarnações na Terra. Para ter vivido no Egito Antigo, lá na época dos faraós, você tem que estar 3.000 anos aqui na Terra. No mínimo 2.500 anos. E em 2.500 anos você já evoluiu, já transcendeu. Não precisa ficar aí ralando aqui no Brasil agora. É isso que vocês entendem, né? Você está entendendo? As pessoas, quando vêm de longas datas, elas já ascensionam. Né? Então, se a gente está aqui, é porque a gente, no máximo, 300 anos, 400 anos atrás, a gente chegou. Está aqui na 5ª, é a reencarnação, a 6ª, a reencarnação, vai saber. Pode ser na 10ª, porque eu já falei para vocês, é 10 encarnações a cada 1.000 anos. Então, é 10 encarnações a cada 1.000 anos. Com sorte. As almas que estão, por exemplo, no nosso lar, eles sabem do Dijar, acessam? Depende do grau de conhecimento que ele vai ter lá. Você vê quando o André Luiz foi no nosso lar. Hoje, provavelmente, ele saiba. Se eu que sou um merda estou aqui, estou sabendo, imagina os caras que estão lá em cima há 50 anos. Porque o André Luiz, segundo a Gisele, não encarnou ainda não. É porque eu imagino
Ai, ai. É muito engraçado. Tem um médico aqui em Limeira, que, né, na década de 20, 30, ele chamava Dr. Veloso. E naquela época, não tinha hospital como tem hoje. Era um médico que atendia você na casa. Às vezes tinha hospital, por exemplo. E ele era conhecido como o médico dos pobres. Ele atendia as pessoas a troco de galinha, troco de porco, sabe essas coisas, gente do campo que não tinha dinheiro para pagar. E ele fazia muita caridade. Você está me entendendo? E esse médico, ele não envelhece, ele morre. Né? Ele morre e ele se torna um ícone de cura, de milagres. Então o túmulo dele, você vai no cemitério, é o túmulo mais visitado, é o túmulo que tem mais vela, vão acender vela para o Dr. Veloso. Então, as pessoas ficam doentes, ou querem fazer uma promessa de cura, mãe, com uma criança, vai lá, acender uma vela para o Dr. Veloso e pedir para o Dr. Veloso a cura. Está me entendendo? Então veja bem. É? Daqui a pouco ele só não vira santo, porque a igreja, ele não era da igreja no sentido assim, né? Ele era uma pessoa que era um médico, tá? Mas só que as pessoas ficam relatando grandes milagres, grandes curas pelo Dr. Veloso, Dr. Veloso, Dr. Veloso. E um dia tá lá no astral, e tá lá num determinado local que tem uma recepção, tem um grupo muito grande de pessoas assim, sabe? Devia ter umas 100 pessoas, eu não sei porque até o Cargazel estava lá. De repente um cara cutuca, tá vendo aquele cara, aquele baixinho ali, mais ou menos dessa altura? Né? É o Dr. Veloso. Eu falei, Dr. Veloso? Vou lá falar com ele. Eu chego assim, doutor, né? O senhor é o Dr. Veloso, né? Ele falou, fui. Não é que ele seja. Ele, lá na década de 20, hoje, o que ele é hoje, né? Aí eu brinquei com ele, poxa, o senhor sabe que eu sou do Limeira lá também, né? Tá? Pô, o senhor é famoso lá, né? Ele é super brincalhão, sabe fazer piada com a situação, sabe? Entendeu? Eu falei, é verdade que eu sou famoso lá? Como se ele nem soubesse das coisas. Pô, seu cemitério, eu falei, pelo menos seu túmulo é o mais visitado lá. Ele fala, puta merda, é verdade, né? Aí eu brinquei com ele, né? Mas significa que o senhor é uma pessoa muito boa, né? Ele fala, né? Quem sabe? Ele nunca respondia, sempre com piada, entendeu? Ele era um piadista, tá? E aí, veja bem, né? Eu não conheço a história dele aqui, que é uma coisa muito antiga. Então, tem gente que conheceu o Dr. Veloso, entendeu? Vivo até hoje ainda. Então, um dia, né, eu conversando com o pessoal, falou assim, não, Lércio, realmente o Dr. Veloso era assim, extremamente brincalhão, fazia piada com tudo e tal. Né? E encontrei, falei, não, eu sou de Limeira também. Ele falou assim, pô, que legal, né? E falei assim, só que eu não morri ainda não, estou encarnado lá. Ele falou, puta, que pena, hein? Ele sempre fazia uma piada com as histórias que você contava para ele. Né? Piadista, sarrista pra caramba. Né? Oi. O problema é o seguinte, cada caso tem que ser analisado com sabedoria. Às vezes, essas experiências de morte de uma criança prematura é um karma da família e não da criança. Porque ali não está um feto ainda, não está uma alma estruturada. Não, depende. Por exemplo, vamos supor que vai morrer com 3, 4 anos de idade. Uma criança, morre no acidente e tal. É claro, esse espírito encarnou, ele está conectado com aquele cérebro ainda, né? Você está entendendo? Essa criança, ela vai passar no máximo uns 3, 4 meses sendo uma criança. Depois ela já recobra a parte anterior. Vai lembrando e não é mais criança. Não vai ter que ficar lá, adolescência, aborrecência, até ficar adulto. Não é assim que funciona. Depressão, né? Deixa eu fazer uma pergunta que a gente está falando. Eu vejo muitas crianças hoje em dia atrás de videogame. Como que é isso dessa parte dessa diversão do astral e uma conexão com o diário também? Porque eu já ouvi falar de muita realidade virtual que lá é uma coisa muito imersa. Diferente daqui, que é só do... Não, o lance é o seguinte, tem, claro que tem. O astral tem muita diversão. E lá a diversão não é de criança, lá a diversão é de adulto. Não existe criança no astral. As crianças são fases, né?
dessa questão da morte. Quando ela morre, depois de um tempo, ela não é mais criança. Mas sempre vai ter criança, né? Porque sempre está morrendo criança. Então, pelo menos tem uma aula lá de recepção das crianças, para dar um tratamento para ela se recobrar e deixar de ser criança. Então, essa fase existe, tá? Não tem problema. Mas, que brincadeiras que você vai ter aqui? Nós vivemos a brincadeira de acordo com o nosso tempo, nossa tecnologia. Eu, na minha época, sempre fui uma família muito pobre, eu tinha que fazer os meus brinquedos. E meu pai tinha uma oficina de marcenaria, então eu fazia carrinho de rolimã, certo? Eu fazia meus próprios brinquedos, saca? Essa espada de madeira, a gente ia sair brincando. Ninguém podia sair numa loja e comprar uma espada de plástico, não tinha. Você está entendendo? Então, a nossa brincadeira era sair de manhã, ir lá para o riacho, ficar brincando no riacho e voltar para o almoço. Voltar para a janta, entendeu? A gente era muito solto, era muito livre, não tem essas coisas que tem hoje, bandidagem, roubo, estupro de criança, é raríssimo ter isso. Entendeu? Então era muito natural. Hoje, com a evolução da tecnologia, todos vocês ficam ali grudados no celular. A diversão de vocês adultos é celular. Criança é videogame, fica brincando, jogando. Nós jogávamos bolinha de gude, você joga videogame. Certo? Claro que para o corpo físico é pior, né? Você ficar na frente de uma tela brincando, né? Do que você sair correndo na rua, brincar de verdade, no sentido, né? É muito ruim, né? É muito ruim, né? Mas lá no astral, né? As brincadeiras, elas acabam cedo, né? As crianças também não vivem muito criança lá. A gente tem brincadeira de adulto lá, né? Mas o parque de diversões lá é maluco, né? Você está me entendendo? É muito legal. Eu já falei assim que o pessoal da Disney faz isso, né? Mas eles podiam fazer diferente, eles têm tecnologia para isso. Eles podiam pegar uma nave da Enterprise, por exemplo, né? E você, grande mesmo, igual você vai lá na Disney, e você entra dentro dela. Chega lá, né? Olha que interessante, você bota 100 pessoas atrás de você, tudo para um palco, né? Uma plateia, e lá embaixo você coloca a ponte de comando da Enterprise. E uma tela gigantesca. E uma tela gigantesca que você vai ver lá fora. Então você pega uma equipe de teatro, todo vestido, chega para vocês, bom, Enterprise vai partir, e vocês vão partir numa viagem conosco, nós vamos fazer um tour pelo sistema solar. Né? E super educativa, você vê que louco, né? E a nave vai dar uns trancos, né? E aí a nave sai da Terra, e aquele telão mostrando a partida, né? A Terra ficando pequena. E agora a gente vai passar na Lua, pessoal. Vamos pousar na Lua, né? E a nave faz uns rasantes, ela começa a andar pela Lua, tudo. E você tudo lá, junto com o comandante, né? Aí sai, vamos, né? Vamos para Saturno, e aí passa pelo meio dos anéis de Saturno, tal. E você tudo naquela, como se a nave estivesse voando, tem 5 anos, você vai dar uma jogada assim. Seria sensacional fazer isso. Isso ganharia uma grana violenta, sabe? E aí você pode fazer uma cena de batalha, né? Parece uma nave inimiga lá, né? Olha, temos uma nave inimiga nos seguindo, capitão. E você só fica assistindo lá, né? E aparece. Você assiste um filme ali, uma cena, né? E você participa do filme, com a ação. O cara dá um tiro na nave, chacoalha, começa a pegar fogo, sai aqueles cascos. Tudo. É muito legal fazer isso aí, cara. Uma vez eu pensava em fazer um projeto assim, mas nunca tive dinheiro para isso, né? Mas isso não dá. É uma coisa muito mais grandiosa, tem que ter investimento muito grande, né? É americano que tem que fazer isso. Americano tem que fazer isso. Esses grandes parques de diversões, né? Você viu que aquele cinema 180 que você vai? É legal pra caramba, mas usa aquele cinema 180 com um cenário diferente, uma coisa muito... Todo mundo já sabe, já entra no cinema, já sabe que é... Mas se você entra dentro de uma nave, cara, a puta nave, né? Você vai entrando na escada, na nave, você tá dentro daquele puta cenário de nave, e aí você senta lá como participou, é um negócio muito louco, aí é louco. Aí você sabe que você vai fazer uma viagem numa nave, pô. Então. Então, eu acho que é o futuro. É o futuro. Né? O futuro não é meter uns olhos aqui artificial, que aí fica muito artificial. Esse negócio de óculos na cara é muito artificial. Você não se sente dentro da cena. Porque você tem que ter mais essa interação com o que está do lado, cara. Sabe, o óculos não deixa você interagir com o que está do lado. Ele fica muito vazio, né? Fala, Cardão.
Professor, nós temos um DJAR pessoal como registro acástico individual? Sim. Não é um DJAR pessoal. É uma área no DJAR pessoal. É o seu usuário, a sua pasta. Você tem a pasta do Lalá lá. Todo, né? A pessoa pode consultar as merdas que eu fiz. Quantas mulheres eu peguei, tá tudo lá. Quantas vezes eu brochei, também tá lá. Né, Baiano? O negócio tá feio. Não. Né? Quantas vezes deu errado? Não tem essa, não vai escapar. É aquela velha história, você pode enganar e mentir para as pessoas daqui, mas para o DJAR você nunca mente. Entendeu? Então, é aquela velha história, né? Deus sabe tudo que você faz, né? Deus. Deus JAR. Então, na verdade, quando você entende isso, você começa a se comportar melhor. Não por medo, por entender que você é um com todos, né? E você é um livro aberto para quem está lá em cima, nos observando, nos olhando. Por consciência, por sabedoria. Não adianta eu fazer uma coisa errada com você. Não adianta eu sacanear você. Certo? Não adianta te armar uma encrenca com você. Né? A gente não pode agir dessa forma nesse mundo. A gente tem que dar um exemplo, cara. A gente está aqui para cuidar das pessoas, para ajudar as pessoas. Não para ferrar as pessoas. Oi. No astral, a gente também, quando estiver lá e puder acessar esse central de história, eu achei muito interessante. Você consegue acessar o mais antigo, você sente quando teve a primeira evolução, a primeira criação do DJAR? Sim, claro. Sabe tudo, tranquilamente. A história está tudo marcada, tudo montado, nada perdeu. História da Atlântida. A história, por isso que eu falei, por exemplo, né? Antigamente as pessoas não sabiam ler hieróglifos. As pessoas só sabem ler hieróglifos hoje porque encontraram a Pedra Roseta. Certo? Pedra Roseta foi a chave para decifrar hieróglifos, porque foi uma lunga morta que ficou lá. Não teve de pai para filho, aquela coisa, certo? Aí, o que o DJAR fez? Podia ter feito assim, antes de ter essa pedra, se ninguém encontrasse uma Pedra Roseta, eles fariam exatamente o que foi feito. Eles encarnaram uma pessoa, isso está na história, vocês podem procurar, eu nem lembro agora o nome dessa mulher. Ela é uma arqueóloga, ela lembrava da vida anterior dela no Egito, e falava e escrevia hieróglifo fluentemente. Ela falava a língua antiga, e sabia ler e escrever os hieróglifos. Ela chegava lá, ela lia tudo, sem fazer curso, porque lembrou. Entendeu? Então, você pega uma pessoa dessa, ela vai traduzir tudo para você. Vai explicar o que era, porque não precisa uma Pedra Roseta, o astral abriu, o acástico. Então, tudo está registrado. Então, as pessoas, os egípcios não foram extintos, eles estão aqui entre nós. É isso que você tem que entender, entendeu? O cara que inventou os hieróglifos, escreveu pelo menos os hieróglifos, tá vivo em algum lugar, é só buscar ele e traduzir essa merda aí. Você está entendendo? Igual aquela sorte dele, na pirâmide, aqueles o cara, o amigo dele, mas o que tem essa porra aí? Olha, quer dizer, porra nenhuma, vai dar um trabalho para o arqueólogo do futuro. Quer dizer nada. Fala, Carlão. Professor, o DJAR pode interferir em uma regressão? Olha, cara, posso ser sincero com você? Eu detesto essa história de regressão. Eu já encontrei 10 Cleópatas nessa história de regressão. Eu acompanhei um pessoal, eu me interessava muito isso há mais ou menos uns 30 anos atrás. Na década de 90, na década de 85, 86, eu conheci um engenheiro químico da Ródia, e ele era, assim, extremamente fascinado por terapia de vida passada, por regressão de vida passada. E durante um tempo ele frequentou meu espaço. Ele tem livros escritos sobre o assunto. Então, ele começou a fazer regressão. E eu acompanhei eles em muitas regressões. Inclusive, eu fiz um congresso em Campinas uma vez, de parapsicologia, ufologia e espiritualidade, esse era o tema. E ele foi levar uma conferência, foi fazer uma conferência, fez uma prática com uma senhora. Eu vou explicar a história para vocês. Só regride realmente quem é médium. Quem não é médium fica na meia boca.
Nessa história, por isso que essas pessoas que eram meia boca, você botava lá, relaxava, pá. Daqui a pouco vinha a Cleópatra. Daqui a pouco vinha uma rainha, sabe? Você está entendendo? Nessa história, com ele, eu conheci mais de 10 Cleópatra. Em uma. Só existe uma, então não pode, alguma coisa está errada. E ele era um investigador sério, um hipnólogo sério, tal, dentro de todas as regras que vocês estão vendo até hoje aqui. Né? Então, você não pode levar a sério. Mas agora tinha uma mulher, era uma dona de casa comum. Não tinha estudo, tinha feito até no máximo o ginásio. A gente regredia ela a vidas passadas e ela voltava na Rússia, numa vida na Rússia, só que ela falava russo fluentemente. Na regressão, saía da regressão, ela não sabia. Aí, nós não entendíamos essa porra de russo, certo? E eu falava, ó, esse sotaque aí é do leste europeu. E aí eu tenho uma amiga em São Paulo, psicóloga, russa, fala russo fluentemente. Eu liguei para ela, falei assim, Ala, ela chama Ala Kozlovski. Falou, Ala, vem aqui urgente esse final de semana, que nós temos uma experiência para você participar junto com a gente. Eu estou precisando da sua conhecimento de russo. Não, pode deixar ela lá, eu vou. Então fomos lá e hipnotizamos a mulher, no meu espaço. Puta, ela falava russo fluentemente com a mulher. Aí sim, dá para acreditar. Do contrário, ficar intuindo, porque eu fui, porque eu gosto de dança do vento. Isso aí é furado. Eu sei, não estou dizendo, estou falando, só dando um exemplo. Tá? Estou dando um exemplo. Tá? A pergunta é, como você tem certeza? Né? Como você chegou à conclusão que eu fui tal pessoa no passado? Certo? Fui lá fazer uma regressão com tal doutor, e aí eu regredi e eu entrei, sabe? Mas o problema é, realmente você entrou numa vida passada verdadeira ou é uma viagem mental? Uma criação intuitiva daquilo que você deseja e sempre desejou ser? Né? Isso é complicado. Então a gente não deve confundir uma experiência intuitiva com uma verdade, uma realidade. Eu sou um cientista muito sério, eu nunca acreditava em certas coisas que se passavam comigo, enquanto eu não conseguisse botar em teste essas coisas. Aconteceu comigo uma coisa que foi assim, eu tive acesso a uma coisa que eu acreditei ser uma vida passada. Sei. E eu era nova, então umas coisas que eu nem sabia que existiam apareceram ali, como eu uso e tal. E aí, quando eu pedi uma confirmação, disso anos depois, falei, não quero ter uma confirmação se isso aconteceu. Veio uma pessoa me procurar, que ela teve a mesma, ela teve acesso à mesma coisa, só que com a história dele naquela época, né? Era alguém que viveu ali comigo, né? Sim. E aí ele veio com isso. E antes disso, ele relatou que antes dele lembrar disso, ele passou por uma experiência espiritual diferente, assim. Ele viu seres de outros locais, ele sentiu que ele estava sendo operado. E aí isso aconteceu. Então eu levei isso como uma prova de que aquilo não Então, acontecia. não, deixa eu explicar uma coisa. Vocês têm que ser pessoas inteligentes, vocês têm que ser pessoas sinceras com vocês mesmos. Toda vez que acontecer algo assim, você vai dizer, é uma possibilidade, não uma verdade. Então, quando você criar isso dentro de você, você está agindo legal. Então, Laércio, eu tenho uma coisa, aconteceu que eu tive um sonho. Pô, é possível que eu veja, é possível, mas não que isso seja verdade. Porque você não consegue confirmar. Eu tenho uma intuição sobre a China. Eu tenho uma intuição que eu vivi no mosteiro. Eu tenho uma sabe? Então, você coloca como uma possibilidade. Não como um ato verdadeiro e real. Pode ser que tenha sido. Ou pode ser só alguma coisa que eu acessei, porque vai virar um filme. Então ele pode ter vindo só para A nossa mente, ela tem uma capacidade operacional e criadora que você não tem noção. Vou contar uma história para vocês entenderem o que eu estou dizendo para vocês. Como a nossa mente tem uma capacidade criadora. Como a gente cria aquilo que a gente deseja. Na década de 90, eu tinha um espaço em São Paulo. Tá? E uma pessoa trabalhava de massagista, atender no meu espaço. Ela frequentava o meu espaço. E eu tinha uma namorada nessa época, que eu já estava namorando, era 3 anos, né?
A gente convivia. E esta mulher, ela era loucamente e doentemente apaixonada por mim. Tá? Bom, essa mulher, ela não tinha nenhum atrativo que eu gostasse, para ter um caso até com ela, sabe? Uma coisa assim. Isso é normal do cachorro. E aí ela chegava para mim e dizia: ai, Laércio, eu não entendo que durante o dia você não liga para mim. Mas à noite, quando a gente sai no corpo, no astral, você me beija, me abraça, a gente faz até sexo. Safado sem vergonha, né? Adjar. Você está entendendo? E isso só acontecia na cabeça dela. Não, ela criava um desejo tão forte que ela criava uma situação, sonhava de noite e ela acreditava que aquilo era verdade. Certo? Como eu vou chegar para ela e dizer: você viajou na maionese? Então, você não tem noção, eu já trabalhei com muitos sensitivos, já vivi isso muito com muita gente. Então, eu sou altamente cauteloso, eu sou um cientista além de tudo, eu sou cauteloso com relação a essas coisas. Você está me entendendo? Porque já tive sensitivo do meu lado que falava merda, certo? E eu olhava e falava: meu Deus do céu. E aí ela começa a falar para todo mundo, e todo mundo segue ela, entendeu? Tem gente que é só a pessoa ser um pouquinho... Começar a falar: eu estou vendo isso de você, viu? Porque as pessoas adoram quando você fala merda da vida do cara, sabe? Não, ele falou da vida passada minha, que legal, vou seguir ela. E vai, ela monta um grupo. Ixi, cara, isso. Entra numa dependência. Entra numa criação, entra numa viagem. E aí, a responsabilidade... E a pessoa se sente o must na história. E ela começa a criar mais... inverdades para se manter sempre no poder, sempre no status, sempre naquela condição. Isso é um problema de médium. Porque o poder dos médiums às vezes é muito reduzido, ele não vê sempre, não acontece sempre, às vezes dá um... sabe? Mas quando as pessoas vêm, ele não sabe falar não sei. Ele sabe falar assim: ó, não estou conseguindo ver nada. Ele vai fantasiar e vai contar mentira. Então, eu já vi muita gente assim. Porque a necessidade do poder, a necessidade de ser amado, a necessidade do ego, esse é um jogo do ego, né? Que é atenção. Então, e o próprio indivíduo que procura o médium, ou procura um vidente, um paranormal, ele quer uma resposta. Ele é um pedinte, ele quer uma resposta. E às vezes a resposta não vem. E pior de tudo, quando vem através de uma pessoa que fantasia e não diz a verdade. Você não sabe... Pode acabar com a vida de alguém, pode destruir o processo e atrapalhar muito, porque ela começa a acreditar numa coisa que não é verdade. Pior são aqueles que não falam no passado, falam no futuro. Então, pior ainda, porque as pessoas criam um vínculo, que eu vou ser tal coisa lá na frente, eu vou fazer isso, porque ela me falou que eu vou fazer, né? Eu já falei para vocês, eu estava num congresso em São Paulo, né? Num congresso no Iambi, esotérico tal, né? Gente do mundo inteiro tal, né? Aí, eu não era muito conhecido naquela época, né? Aí uma senhora chegou para mim, era vidente, a famosa lá, e eu fiz uma palestra, né? Ela gostou, falou: olha, posso ler sua mão? Falei, né? Já que é de graça, na mão aí, né? De grátis, não tem injeção na testa, né? Então ela começou a ler, falou: olha, está escrito aqui que você vai ter 5 filhos. Eu falei: você tem certeza que você está vendo isso? Não, estou vendo isso aqui, as mãos não mentem jamais. Jamais. Foi aqui, eu falei assim: só se for do Espírito Santo. Porque eu já fiz vasectomia, não tenho a mínima intenção de ter filho nenhum. Já tinha... né, cortando fora a pistola, acabou, não tem problema, né? É só para de lazer agora. Entendeu? Então, você vai acreditar na vidente? E se ela fala isso para uma outra pessoa? Já falaram que eu vou ter 6 filhos. Então, Nem comecei a ter ainda, gente. Vai ter. Só se nascer 6 de uma vez.
Né, Baiana? Se a menina for boa, bonita e gostosa, a gente faz 6 numa noite. Tem um amigo meu que falava assim, ele via, oh, se eu pegar essa mulher, eu faço 6 filhos numa noite. Ai, ai. Fala, Carlão. E os nossos guias espirituais estão sob influência do Djar? Somente nos orientam se houver autorização do Djar? Não é que se tiver autorização, se o Djar chamar, porque a maior parte das vezes não precisa, né? Ele não vai ficar 24 horas olhando para você. Tem a vida dele para cuidar, tem o trabalho dele. Quando o Djar dá um toque, fala, ó, esse cara aqui está enrolado aqui. Vem aqui dar uma ajuda. Deu B.O. Aí os guias reais, eles são consultados, né? E você nem fica sabendo como é que a operação acontece lá em cima. Você não é evidente, você não é porra nenhuma. Os caras resolvem o que tem que resolver tecnologicamente lá, né? Reunião virtual. Reunião virtual é ótimo, né? Sem sair da casa dele, ele entra na reunião virtual, né? Que agora está na moda, né? Os guias trabalham na casa, né? Home office. Os guias trabalham com home office agora lá. Acesso remoto, tudo. E resolve o problema que tem que resolver. Né? O Djar é o intermediário no processo. Só que é o seguinte, né? Ele tem que deixar a vida acontecer. O cara não vai ficar lá, o guia fica 24 querendo saber todo dia o que está acontecendo com você. Só quando for necessário, entendeu? Chegou a hora da grande transformação. Entendeu? Vai lá. Professor, você poderia compartilhar outra experiência em que você era cético e mudou de ideia, como o caso da regressão? Eu acho que no momento que a gente está discutindo aqui, é basicamente isso, né? Olha, vou ser sincero com todos vocês, nunca confie no médium. Nunca confie no médium. Tudo que um médium disser para você, você coloca na caixinha de possibilidade. O médium falou para mim que eu fui tal coisa. Pode ser. Mas você não pode transformar a sua vida no pode ser. Porque você não tem certeza. É o médico que está falando. Você pode ir no outro médico e ele falar o oposto. E aí? Quem você vai acreditar? Você quer ver? Olha que engraçado. Eu estava num congresso em Brasília de parapsicologia internacional. Aí foi a turma da pirâmide. Essa turma da pirâmide era ótima. Né? Tinha uma turma da pirâmide que defendia que se você meditar embaixo da pirâmide, você se eleva, abre o chakra, sabe a terceira visão e tal. Aí veio uma outra turma, não, que meditar embaixo da pirâmide, a pirâmide tem um raio azul, vai mumificar o seu cérebro. O cidadão saía de lá como, né? O que a gente estava assistindo. Porra, e agora o que eu faço com a minha pirâmide, né? Medito embaixo ou mumifico o meu cérebro? Você está entendendo? Então, quando você tem duas versões, é igual falar assim, você chega lá, né? Você vai num congresso, aí você regressando, aquela mulher faz a regressão, que maravilha, aí você vai lá. Aí vem ela lá e fala, isso é uma bosta, você não deve fazer, porque isso aí é tudo mentira. Em quem você vai acreditar? Não é você que está vivendo a experiência, sabe? Entendeu? Você está fazendo por terceiros, é os terceiros que estão dizendo para você o que é a coisa, não é você. Então isso é sempre perigoso. Então, enquanto o Buda tem uma frase, presta atenção, é a mais inteligente que você não deve jamais acreditar em alguém, porque o cara é famoso, porque todos já ganhou o prêmio Nobel, porque já fez isso, fez aquilo, por mais importante e mais ilustre que seja essa pessoa. A única coisa que você deve acreditar são as experiências que você viveu. Tá? Então, por exemplo, Stephen Hawking, a maior autoridade científica do nosso planeta, quando ele abre a boca para falar de ET, ele só fala bobagem e merda. Eu vou acreditar nesse filho da puta? Nesse sentido, nesse bom sentido, ufológico. Porque ele era um cara muito inteligente. Mas ufologicamente, ele era um zero à esquerda. Entendeu? Então eu tenho que ter bom senso. Eu vou acreditar naquilo. Só porque ele é uma autoridade científica, autoridade física, mas quando abre a boca num assunto que ele não entende, ele fala merda. Você está me entendendo? É isso que eu quero que vocês entendam. Sabe, a gente não deve acreditar no que o cara está falando só porque ele é uma autoridade numa área e acho que vai ser sensacional em outra.
que a minha experiência de vida é suficiente para falar que tudo que ele fala de ET é uma idiotice. Né? É só chegar para ele e falar, prove. Ele nunca teve um contato, essa bosta nenhuma, é da teoria da cabeça dele. Você quer ver a coisa mais idiota, a mais idiota que os cientistas fizeram, que prova a ignorância total desses caras, é o que o Carl Sagan fez, meteu um disco, depois passa, você vai contar ET com os ET. Ah, vá merda, cara, os ET estão aqui desde a pré-história. O cara vai mandar uma coisa para isso. E outra, mas hoje em dia vai gastar dinheiro com aquele puta radioscópio, mandar sinal do cérebro para a vida inteligente. Imagine você mandando sinal para o espaço para encontrar a vida inteligente e o cara do seu lado ali te olhando assim. O ET do seu lado te olhando. É isso que acontece. Os caras são burros, cara. Ah, vá merda. Você está entendendo? Eles são grandes cientistas. Nossa, pô, sabe? Eu dou risada, cara. Eu dou risada. Então, claro que dá. O tempo todo eu dou risada. Agora, por isso, vocês têm que tomar cuidado com pessoas que são famosas. Que estão canalizando Jesus Cristo. Estão canalizando. Porra, canalizando Jesus Cristo é foda, cara. Porque você está colocando palavras na boca de Jesus Cristo, né? É muito sério isso. Você tem responsabilidade para isso? Você tem poder, autoridade para isso? O problema é a autoridade. Quem que te autorizou a botar? Quem que te deu ordem? Isso é muito perigoso. Você tem que aprender a fazer um trabalho e botar a sua voz nela. Como eu estou fazendo aqui, é eu, Laércio, que está falando. Não é nem o ET, não é nem o Espírito. É eu que estou falando isso para vocês. É a minha experiência. Sabe? Você vê, raramente eu canalizo hoje em dia qualquer coisa. Você vai lá, vai pirando, eu nem vou, né? Sabe? Porque eu sei que não precisa mais. Vocês já estão maduros, já ouviram mensagem? A mensagem é sempre a mesma. Seja bom, bigude, estude, procure conhecimento, né? Dias chegarão, né? Você vê se não vai muito para o canavial. Fala para você, é uma coisa assim complicada, sabe? Eu já estou cansado disso. É que vocês são jovens ainda, vocês estão começando. Eu já estou. Tudo que tinha que ver, eu já vi, sabe? Nessas áreas. Então eu vejo de um outro jeito, tá? Então é isso, pessoal. Já passou da hora, nós estamos até perdendo a hora que a nave nossa já está partindo e nós estamos aqui ainda. Pessoal, namastê, muita paz, muita luz a todos. Até o próximo encontro, então, hein? Semana que vem estamos de volta aí. Namastê.